Que a paz esteja sobre o teu coração. Para mim é uma alegria grande. Já faz um ano que chegamos aqui nessa igreja e fomos recebidos com muito amor. É interessante que, independente de onde nós estamos, quando nos reunimos com irmãos em Cristo, nos sentimos em casa. Isso só é possível por causa do Senhor Jesus, que nos faz irmãos, nos faz uma só família. Eu agradeço a igreja, para mim é uma satisfação estar com vocês. E eu quero já convidar você, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos a partir do versículo 6. É um texto o qual, em uma outra ministração, eu citei esse texto e falei que numa outra oportunidade estaria ministrando diretamente nesse texto, porque é um texto muito rico. Eu vou aguardar você encontrar para que você possa acompanhar a leitura. E peço que você, a partir do momento que você encontrar, você mantenha a Bíblia aberta e você continue acompanhando a ministração. Eu gosto sempre de seguir versículo a versículo para se tornar o entendimento mais fácil. Então fica fácil de você também acompanhar. Não acredite apenas no que eu falo, mas acompanhe na palavra, porque é a palavra do Senhor que é verdadeira. Então um crente sábio, ele segue a Bíblia. O que sair daqui já não faz parte do Senhor. Então por isso eu te convido a ficar com a Bíblia aberta, amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. A palavra do Senhor vai dizer assim: e quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. E ele diz no versículo 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E tu também guarde-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todo me desampararam. Quanto a isto, não lhe sejas imputado. Mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e ao ouvissem-me todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Até aí. Como eu falei, amados irmãos, em uma outra ministração eu utilizei um outro texto e usei parte desse texto para fazer um complemento daquela mensagem que eu estava falando. Mas hoje eu quero falar totalmente sobre essa passagem aqui, sobre esse contexto. Aqui, essa carta, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, um discípulo dele, um jovem de ministério, o qual Paulo já havia instruído muito. Paulo, nesse momento, estava preso, mas Paulo, ele era um grande evangelista. O coração dele sempre estava voltado na obra do Senhor.
Então ele não perdia tempo. Em todo momento ele estava instruindo, incentivando as pessoas a estar voltados os olhos para a palavra, mas também a seguir a fé em Cristo. Ele inicia dizendo no texto, ele fala que já está sendo derramado como libação. E para que você entenda, aqui Paulo já está declarando que ele está se aproximando à morte, que ali ele já estava findando os seus dias. E é interessante que eu fico observando e sempre meditando sobre uma das últimas palavras, ou últimas cartas, escrito por um homem de Deus. E quando ele fala em libação, geralmente, quando se fala em libação, é quando um animal estava sendo preparado para o abate, para um sacrifício, algo desse tipo, era derramado óleo, aspergido, talvez sangue ou vinho, mas era uma preparação para a morte. E Paulo já tinha essa consciência que ia morrer. Mas o que esse texto me chama muita atenção é as afirmações que esse homem faz, que mesmo estando próximo à morte, ele mantém no seu coração esperança. E isso aqui é sinal de quem realmente entendeu o Evangelho. Porque como ele já declarou em alguns textos, ele, morrer para mim é até lucro. E nós cristãos, nós devemos também seguir esse exemplo, tanto de esperança como de convicção. Essas últimas, vamos dizer, palavras, essas palavras de alguém que sabia que estava condenado à morte, são palavras que parecem incomum. Alguns episódios eu já presenciei, e nós, pastores, infelizmente, às vezes presenciamos alguns momentos que é não desejado por muitas pessoas, que é às vezes no leito do hospital, quando a pessoa está no leito da morte. E trabalhando com capelania hospitalar, eu presenciei muito isso. Os últimos minutos de vida da pessoa. E é interessante que alguns observavam desespero porque ia morrer. Alguns agonizavam e ficavam desesperados porque não tinha certeza como seria. E alguns diziam: eu não quero morrer, pastor, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas esse homem aqui, ele sabe que seus dias estão findando, e ele está se dedicando, se debruçando a ensinar. E ele escreve para esse discípulo dele, chamado Timóteo. Nos versículos anteriores, ele faz advertência a Timóteo para pregar a palavra. E eu acredito que é um dos textos nos quais nós, pastores, achamos um texto bem incisivo. E às vezes nós pregamos ele com muita veemência. Nós pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Porque haverão dias no qual as pessoas terão coceiras ou comichão, como em algumas traduções, no ouvido, e buscar-se-ão mestres conforme as suas próprias concupiscências ou desejo. Então Paulo começa a ensinar a Timóteo. Ele dá essas instruções, mas aí em seguida ele diz: e quanto a mim? Ele fala: quanto a você, ó Timóteo, quanto você, igreja, continue pregando a palavra, continue firme na fé. Quanto a mim, eu já estou próximo à minha partida. E aí ele começa a descrever mais ainda. Ele diz: olha que afirmação no versículo 7 ele dá. No finalzinho do 6 ele diz: olha, e o tempo da minha partida está próximo. Mas olha que convicção, olha que vida exemplar desse homem. Ele diz: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. E aqui está a chave
dessa afirmação desse homem. Foi um homem com vida com Cristo. Foi um homem com vivência com Cristo. Um homem no qual nós cristãos temos muita gratidão, porque foi um desbravador. E às vezes sentiu na própria pele o peso de passar o Evangelho. Em alguns lugares ele foi apedrejado. Em alguns lugares ele foi aplaudido. Em alguns lugares ele foi tido como louco. Em alguns lugares ele teve que sair fugindo às escondidas. Mas ele nunca deixou de pregar a palavra. E aqui ele está findando os seus dias. Ele diz: olha, eu combati um bom combate. E para nós cristãos, o que é combater um bom combate? É nós vencermos as circunstâncias dessa vida. É nós passarmos por momentos difíceis. E nós vamos passar. Porque o Evangelho bíblico, ele não promete vida fácil. Esses homens que desbravaram, que levaram a palavra, quando nós vamos ver a história, todos tiveram momentos terríveis. Morreram de forma terrível. Mas uma coisa eles tinham: eles combatiam cada dia e guardavam a fé. Então Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, finalizei a carreira, guardei a fé. Esse é o desejo do meu coração, de no meu leito de morte, eu fazer uma reflexão sobre a minha vida. E naquele momento, em vez como eu presenciei em muitos momentos, pessoas desesperadas, gritando, chorando, desesperadas, se agarrando sobre os lençóis sem querer partir, eu quero fazer essa afirmativa: eu combati um bom combate. Glória a Deus, guardei a minha fé. E se nós chegarmos nesse momento, nós vamos ter os nossos últimos dias em paz. Porque o Evangelho do Senhor, ele nos promete uma paz, mesmo em meio a dificuldades. Paulo estava preso, estava condenado à morte, mas no coração dele tinha paz. No coração dele tinha o desejo de continuar instruindo. E quando nós vamos seguir no texto, além dele dizer que combateu o bom combate e guardou a fé, olha o que mais ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. E esse todos está envolvido, incluído eu e você. O Senhor nos fez uma promessa, e a promessa do Senhor é que um dia nós estamos com Ele, e é isso que nós devemos almejar. O Evangelho de Cristo é a promessa do Senhor, é a salvação das nossas vidas, é a salvação em que um dia nós estaríamos com Ele. E Paulo aqui tem essa convicção e diz: olha, algo já está guardado para mim. Interessante que ele prossegue dizendo: e para todos que amaram a sua vinda. E amar a vinda do Senhor é viver uma expectativa dessa vinda. E aí a pergunta e a reflexão que para mim e para você: como que está no nosso coração essa perspectiva da volta de Cristo? Para muitos, nem gosta de ouvir falar na volta de Cristo. Para muitos, quando se fala no Apocalipse, fica desesperado. Não, mas aí vai ter coisa que vai me assustar. A vinda do Senhor tem que estar latente no nosso coração. Nós temos que estar sedentos por essa vinda. Se nós tivermos convicção da nossa comunhão com Cristo, nós devemos desejar. O problema é que às vezes nós não nos atentamos a essa promessa. E às vezes nós desejamos mais estar aqui do que partir com Cristo. Eu confesso que é algo que eu acho maravilhoso, é estar em comunhão com os irmãos.
Independente do tempo que nós passamos juntos, louvando, ouvindo a palavra, orando, é um momento muito gostoso e dá vontade de ficar muito mais tempo. Mas eu almejo mais estar com o Senhor. Eu confesso que é muito bom estar com a minha família, mas eu desejo muito mais estar com o Senhor. Então a vinda do Senhor, ela deve ser desejada no nosso coração. E nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração voltado para isso. Hoje muitos evitam falar, muitos evitam até ministrar sobre isso, porque muitas pessoas estão mais voltadas para as coisas dessa terra do que para as coisas celestiais. Em seguida ele diz, olha, no versículo 9, ele faz um convite para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Paulo tinha saído em missões com um povo junto com ele, mas aí ele começa a descrever aqui: olha, vem ter comigo, porque Demas me abandonou, amando o presente século. E quantas pessoas também não têm abandonado a palavra do Senhor, porque têm amado mais esse mundo do que as coisas do Senhor. Para vocês que já estão mais tempo aqui nesse local, se vocês começarem a buscar na memória de vocês, vocês vão lembrar de pessoas que outrora estavam aqui com você, mas saíram. Hoje estão em lugares adversos, lugares que... Porque tem pessoas que não permanecem nessa espera e começam a olhar para as coisas do mundo. E ele cita mais pessoas que amaram as coisas desse mundo e o abandonou. E ele diz que apenas Lucas está com ele. É interessante que como é bom, em momentos adversos, termos pessoas do nosso lado. E eu fico imaginando ali Paulo, já velho, e ele sendo cuidado por Lucas. Ainda que muitos abandonaram ele, mas ele tinha Lucas ali do lado. Eu glorifico a Deus porque Deus sempre coloca pessoas nas nossas vidas para nos motivar. Eu glorifico a Deus porque o Senhor me deu uma esposa e depois me deu uma filha. Em momentos adversos, momentos de dificuldade na minha vida, eles foram suportes para mim. Deus me deu amigos também que me motivaram a manter a fé. Em momento de desânimo, estava ali comigo. Então Deus sempre vai direcionar na nossa vida alguém para nos dar suporte, e assim ele fez com Paulo. Ele falou: Lucas, apenas Lucas ficou comigo. E aí ele faz um convite para Timóteo: olha, procura vir depressa ter comigo. E aí ele diz: olha, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui uma outra particularidade nesse texto. Em um episódio de Paulo, há uma desavença por causa de Marcos. Mas Paulo, ele sente a necessidade de trazer esse jovem para perto dele, porque precisava ser resolvido aquilo que ficou lá no passado. Houve um racha, houve até mudança num projeto missionário entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. Mas Paulo ali, um homem que fez muito, mas no final da sua vida ele reconhece: traz Marcos. Ainda que no passado ele foi motivo de briga, eu quero ter ele comigo e ele vai ser útil.
E aqui mais um exemplo para nós trazermos para a nossa vida. E aqui Paulo já está trabalhando nele, vai trabalhar na vida de Marcos também, o perdão. E aqui é algo que nós precisamos copiar e ter essa sensibilidade. É interessante que nessa lista que Paulo faz, ele não esquece que ainda havia algo pendente. E às vezes, como eu falei na ministração passada também, nós falamos, a partir do momento que eu me converto, todo o meu passado foi esquecido, ficou tudo para trás, inclusive as contas. Não, né? Nós precisamos resolver algumas coisas. E falar sobre perdão é algo muito importante nas nossas vidas. Então Paulo sente essa necessidade. Traz esse jovem. Paulo aqui teve a humildade de dizer, olha, ainda que eu no passado achei que ele era motivo de briga, de tropeço, eu quero estar com ele. Aqui Paulo está em comunhão plena com Deus, mas também para com o irmão. Um outro ponto que chama muita atenção, ele tinha enviado a Tíquico também no versículo 13. Eu confesso que esse versículo, por muitas vezes, foi um versículo que trouxe lágrimas aos meus olhos ao ler. Ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Preste atenção aqui, amados irmãos. Eu iniciei falando que Paulo foi um dos desbravadores, no qual fundou muitas igrejas, no qual percorreu muitos e muitos quilômetros falando da palavra. Esse homem está no final da sua vida preso. E olha o pedido desse homem. E aqui eu já vejo como os bens que Paulo tinha. Ele pede uma capa que ele tinha deixado na casa de um irmão. E os livros. Uma vida de ministério. Uma vida se dedicando à palavra de Deus. Esse homem tinha uma capa e alguns livros. E isso é para nos trazer muito ensino nos dias de hoje. E talvez para muitos que pregam até a palavra, diz, esse homem era um homem que era suspeito a vida dele com Deus, porque não era um homem próprio. No evangelho de hoje ia dizer, olha, é duvidoso, porque o cara deixou uma capa e alguns livros, Deus não prosperou na vida dele. Principalmente nesse evangelho de prosperidade que nós vemos. Mas esse homem tinha dedicado a vida dele à palavra de Deus. Esse homem não estava preocupado em acumular bens. Esse homem não estava preocupado com casa boa, com carro bom, ele estava preocupado com vidas. E olha o que esse homem tem no final da vida: uma capa e alguns livros. Essa é uma vida com Deus, amados irmãos. Ele estava em paz. E eu sempre que eu venho a esse texto, eu me lembro. E eu já falei um outro dia que quando pastoreei ali no sertão da Bahia, um casal me procurou e falou: pastor, eu quero congregar aqui com o senhor. Aí falou: olha, na igreja onde eu estava, o senhor não podia ser pastor. Eu falei: por que não? Aí ele falou assim: por causa do carro que o senhor tem. E quando eu cheguei nessa cidade, eu comprei o carro que eu tinha lá. Eu tenho ainda esse carro, um Corsel 79, Corselzinho amarelo, Corsel abençoado. E era o carro que eu levava os irmãos para o culto. A gente ia para os sítios fazer culto, e eu andava para todo lado. Volta e meia tinha que levar no funileiro que estava soltando uma peça, mas estava ali, aquele carrinho. Ele falava assim: pastor, na minha denominação, eles dizem que você não tem vida com Deus, porque Deus não faz você prosperar. Você tem que ter um carro novo para provar que você tem vida com Deus. Esse é o evangelho de prosperidade.
Mas aqui Paulo está nos ensinando um homem que dedicou a vida ao Evangelho. Ele estava em paz com Deus. Ele tinha uma capa que ele deixou emprestada lá na casa do irmão. Ele pede para vir depressa, talvez ele ali naquela cela fria, talvez aquela capa seria a única coisa que ia o aquecer. Outro ensinamento que ele nos dá, e nós precisamos também ter como exemplo, um homem sábio, um homem ensinado na palavra, um homem com vida com Deus. No final da sua vida, ele ainda sente a necessidade de meditar na palavra. Ele diz: olha, traz os meus livros, os pergaminhos, eu preciso continuar aprendendo da palavra. E isso aqui deixa um alerta para nós. Será que nós temos esse desejo também pela palavra do Senhor? Será que nós aproveitamos o tempo que nós temos para nos debruçar na palavra? E eu sempre falo que essa palavra aqui, amados irmãos, para chegar na minha e na tua mão, muito sangue foi derramado, inclusive do Paulo. Então ele sente necessidade de aprender da palavra. Por que eu falei para você manter a tua Bíblia aberta? Porque nós precisamos meditar todos os dias nessa palavra. Nós precisamos ser instruídos por essa palavra o tempo inteiro. Porque nós vivemos hoje os dias difíceis. O dia que, se você vai no celular e você procura qualquer vídeo, vai ter todo tipo de mensagem, todo tipo de pregação. E hoje está no auge as ministrações de coaching. Querem substituir a pregação por coaching, que vai te dar uma palestra e usa a Bíblia, mas vai direcionando para onde ele quer e para onde o ego daquele que está ouvindo está pedindo. E é isso que as pessoas têm buscado. Pessoas leigas na Bíblia, que não meditam na palavra e são levados por qualquer vento de doutrina. Muitas pessoas, quando a ministração, que você vai lendo uma palavra expositiva, fala: mas aquele pastor não deu nem um pulo, aquele pastor não deu um grito, aquele pastor não deu uma rajada de língua, ninguém caiu no mistério, eu não vi a presença de Deus. Mas são pessoas que são como meninos, que vai por motivação, por barulho, mas quando você vai ver lá na palavra, o que foi pregado da palavra de Deus, o que nos sustenta não é motivação, o que nos sustenta não é evento, não é barulho, o que nos sustenta é a palavra de Deus. E Paulo sabia disso, e por isso ele queria continuar meditando na palavra de Deus. E ele continua no texto. Ele fala de alguém que causou muitos males para ele. E no versículo 16, acompanhe aí na sua Bíblia. Filha, traz água aí. Versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, mas que isso não lhe seja imputado. Olha que interessante. Paulo ele foi levado a julgamento. E esse texto, eu fico imaginando essa cena. Paulo diz: olha, no meu julgamento, ninguém me defendeu. Olha que interessante. Mas ele diz que isso não seja imputado a ninguém, ele já perdoou. Isso nos dá um ensino muito grande, amados irmãos. E às vezes se a gente chega na igreja, um irmão, devido a alguma distração, não deu a paz do Senhor, você já fica meio: aquele irmão não me deu a paz do Senhor. Alguns já ficam até dodóizinho: não me deu a paz do Senhor, por quê? Paulo tinha ajudado muita gente, ministrado a palavra, sido apedrejado para levar a palavra a muitos, mas ele estava ali
num julgamento. Imagina no meio do julgamento ali, todos os lados ele sendo acusado, e a maioria das acusações infundadas. Ele sendo acusado injustamente, e ele olhando para um lado e para o outro, e ninguém para defender ele. Em alguns momentos nós nos sentimos assim também. Eu não sei quanto a você, mas já teve momento de eu olhar para um lado e para o outro e não ter ninguém. Mas sabe o que é maravilhoso? O que ele fala em seguida, versículo 17: mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida e pregada a pregação, e todos ouvissem, tantos os gentios, e que eles fossem livres, assim como eu fiquei livre da boca do leão. Olha que interessante. Ele não ficou dodóizinho porque ninguém defendeu ele, mas ele tinha convicção: olha, o Senhor, Ele me assistiu em todo momento. Isso quer dizer, amados irmãos, você não está só. Não se preocupe, você não está só, o Senhor está te assistindo. Foi acusado? Levantaram falso testemunho contra a tua pessoa? Falaram mal de ti? Não se preocupe, o Senhor está nos assistindo. E como é bom saber que há um Deus que cuida das nossas vidas. Ele diz: olha, o Senhor me assistiu. E ele se alegra porque através disso tudo ele continuou ministrando a palavra, e todos presentes ouviram da palavra. Olha que vida com Deus, amados irmãos. E quando ele escreve a Timóteo que diz: olha, pregue a tempo e a fora de tempo, ele está falando isso. Olha, eu estou sendo acusado, ninguém está me defendendo, mas eu estou aproveitando, e eles estão aprendendo do Evangelho de Cristo através da minha vida. Olha que atitude maravilhosa. Ele podia praguejar, podia xingar as pessoas que estavam lhe acusando. Não, através da vida dele a palavra foi ministrada, e nós devemos copiar isso também para a nossa vida. Em momentos de aflições, a tua vida que seja já a ministração do Evangelho. Foi acusado, como o salmista diz: olha, nada melhor do que pagar o mal com o bem. Isso é ministrar a palavra de Deus. Então não se preocupe se você se sentir abandonado. Há um Deus que está te assistindo em todo momento. Há um Deus que sabe das tuas lutas, há um Deus que sabe das tuas preocupações, há um Deus que sabe o que falaram de ti, do que te machucou. Há um Deus que conhece o nosso interior. Não se preocupe, Ele está assistindo tudo, Ele não vai te desamparar, assim como não desamparou a Paulo, e que mesmo que as pessoas o abandonou, ele se sentiu assistido pelo Senhor. Que a vida desse homem seja um espelho para mim e você, para que possamos tomar deste ensinamento para as nossas vidas. Aqui ele nos ensina sobre paciência, ele nos ensina sobre perdão, ele nos ensina sobre fé, ele nos ensina sobre foco nas promessas de Deus, mas acima de tudo, ele nos ensina a nos portar como verdadeiros cristãos. Então, ele finaliza dizendo, olha que fé dele, no versículo 18, para finalizarmos: e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esse Deus também vai te livrar
Esse Deus vai te guardar, e esse Deus te fez uma promessa. Esteja com os teus olhos voltados para a promessa do Senhor, e que no final você possa repetir, que você possa falar como Paulo: olha, estou finalizando a minha carreira, estou guardando a minha fé. Que eu e você possamos ter essa convicção, que o Senhor possa guardar a tua fé, te fortalecer em momentos de adversidade, mas que os teus olhos estejam voltados para o céu, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou nesse lugar, não sei como está a tua vida com Cristo, não sei como está a tua fé, não sei as tuas lutas, mas eu sei que existe um Deus que está te assistindo e que cuida de você. Eu sei que há um Deus que te trouxe aqui nessa noite, porque você estava precisando ouvir a palavra do Senhor. Você precisava conhecer sobre o que o apóstolo Paulo passou, e mesmo assim não desanimou. Não estou dizendo que a tua luta é irrelevante, não. Mas quero te dizer que você pode atravessar. Confia no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Pai. Eu creio, meu Pai, na tua palavra. Creio que teu Espírito Santo é que nos conduz, ó meu Pai, ao entendimento da tua palavra. Sei que o teu Espírito Santo é quem nos fortalece, ó Pai. E eu sei que o teu Espírito Santo é que trouxe cada um que aqui está. O teu Espírito Santo sonda e conhece a cada um. Somente o Senhor sabe, ó Deus amado, o que está no interior de cada um, ó Senhor. Também eu sei que somente o Senhor é que pode trazer uma cura, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo nessa noite possa, meu Pai, sondar e curar. Talvez pessoas, ó meu Pai, que antes de vir aqui para estar te louvando, foi insultado ao Senhor. Talvez pelo seu próprio parceiro dentro de casa. Pessoas que no decorrer dessa semana foi agredida, ó Deus amado. Talvez não fisicamente, mas verbalmente, ó Deus amado. E há palavras que machucam mais, ó meu Pai. Há palavras que penetram a alma, Senhor, e deixa cicatrizes, ó meu Pai. Deixa feridas, ó Deus. Que o teu Espírito Santo venha curar. Talvez pessoas que estão aqui nessa noite, ó meu Pai, mas têm no coração mágoas, ó Senhor. Pessoas que ainda não conseguiu perdoar. Que o teu Espírito Santo possa trazer entendimento, assim como nós oramos, ó meu Pai, aquela oração modelo que o Senhor nos ensina, ó meu Pai, a qual nós dizemos: olha, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Que nós possamos entender dessa palavra e que venhamos a perdoar, para sermos também perdoados. Perdoar o Senhor, assim como o Senhor nos perdoou. Mesmo, Senhor, nós não merecendo perdão, o Senhor nos perdoou. E é isso que o Senhor nos ensina, meu Pai. Que saiamos, ó meu Pai, dessa noite com, ó meu Pai, disposição de liberar perdão ao Senhor, àqueles que nos abandonou, àqueles que nos machucou, meu Pai. Que
Possamos, ó Deus amado, a também ter a nossa fé renovada, ó Deus. Que possamos sair daqui sedentos, ó meu Pai. Talvez muitos, ó Senhor, a Bíblia fica parada a semana inteira, ó Pai amado. Talvez esse é o único momento no qual a pessoa abre a Bíblia para ver a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha incomodar durante a semana. Que assim como Paulo estava sedento para se debruçar naquela Escritura, possamos estar nos nossos lares, ó meu Pai, aprendendo da Tua palavra, sendo fortalecido na Tua palavra, em comunhão contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Você pode se assentar. Amém. Obrigado, pastor Macedo. Que bom que você veio. Eu conheci um pastor que, quando ele estava no caixa do supermercado, e aí ele tirava o talão de cheque. Os novos não sabem o que é cheque, só os mais antigos que sabem o que é cheque. E aí ele ia assinar o cheque, ele perguntava: que dia que é hoje? E aí às vezes a moça do caixa dizia: hoje é 10 de março. E aí ele perguntava: se você morresse hoje, você está preparado? Se você morresse hoje, você está preparado? O Paulo está no momento que ele diz: a minha morte está chegando. Antes de você ir embora, eu quero que você pense nisso. Eu estou preparado? Eu estou preparada? Porque a gente não sabe quando vai ser. Um dia vão chamar o nosso número. Sabe que você está num lugar que chama pela senha? Você está lá com aquele númerozinho esperando ser chamado, sua senha da morte. A gente fica torcendo para não ser chamado, né? O problema é que a numeração não é na sequência. O chamado não é pela sequência de quem pegou o número primeiro. Às chama um número alto, depois chama um número baixo, depois chama um número alto, depois chamam um de 18 anos, chamam um de 70, chamam um de 15, chamam um de 6. Você está preparado? Paulo disse: está chegando a minha morte. Mas ele estava seguro. Essa segurança, só em Cristo que você vai conseguir. Essa certeza de estar em paz com Deus, só se você deixar Jesus entrar na sua vida. E Ele só vai entrar se houver um convite. Entenda isso. O convite tem que vir de dentro para fora. É você quem tem que fazer o convite. É você que tem que dizer: Jesus, minha vida está bagunçada, tem algumas coisas aqui que não estão bem. Jesus, vem morar dentro de mim e pode consertar o que o Senhor perceber que não está bem. Pode consertar. Pode mexer em todas as gavetas, pode, minha senha do celular é essa, meu computador, a senha é essa, pode mexer em tudo, pode entrar em tudo, pode olhar cada arquivo, cada gaveta da minha vida. E tudo que tiver errado, me mostra que eu vou jogar fora. Amém? Abaixe sua cabeça. Eu quero fazer essa oração antes da gente ir para os finalmente desse culto. Ó Deus, hoje, 10 de março de 2024, talvez alguém está aqui e percebeu agora, com essa palavra de Paulo, no final da sua carreira, ele estava sabendo que ia morrer logo, mas ele estava em paz, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Mas talvez alguém hoje não tenha essa certeza. Talvez alguém entrou hoje aqui e ainda não conseguiu
crer que só Jesus pode nos dar vida eterna. Talvez alguém hoje esteja aqui pensando, eu preciso abrir meu coração para Jesus, preciso deixar Ele entrar na minha vida. Talvez alguém esteja agora fazendo essa oração. Obrigado a Deus, porque essa oração que está sendo feita agora, com sinceridade, o Senhor está ouvindo. As pessoas que estão agora dizendo Jesus, eu sempre tive vergonha de levantar minha mão quando o pastor perguntava se alguém queria receber Jesus, mas hoje eu entendi e eu quero te convidar, Jesus. Entra na minha vida, entra na minha família, na minha casa, no meu trabalho, nos meus planos, nos meus estudos, projetos, sonhos. Entra, Jesus. Entra e pode tomar conta de tudo. Tudo que é meu, eu estou te dando agora, Jesus. E eu te peço que o Senhor me ajude a viver preparado para quando chegar a minha morte. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e quiser falar comigo depois, a gente vai ficar feliz de saber que vai estar orando por você. Amém?